Olá, olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Monique e junto com a Sara a gente está aqui nesse canal ajudando brasileiros a entrar nos Estados Unidos pela porta da frente, através da Universidade Americana, fazendo um mestrado ou um doutorado com bolsa 100% ou um estágio remunerado ou um pós-doc. E esse vídeo hoje é para você que está na graduação e quer dar aquele up, aquela elevada, aquela alavancada no seu currículo através de um estágio internacional. Que sonho, né? Imagina você se formar na sua graduação e ter no seu currículo um estágio numa instituição internacional e o melhor de tudo, recebendo em dólar para isso. A gente sabe que hoje em dia tem muitas agências, muitas empresas, todos os tipos de coisas que você pode imaginar que te leva assim para os Estados Unidos para fazer um estágio. Porém, você que banca com tudo. É tudo arcado por você. Além disso, a gente sabe também que existem outras oportunidades aí, como Work and Travel, Au Pair, que são oportunidades para pessoas mais jovens, geralmente que estão na graduação, para vir para os Estados Unidos, ter uma experiência cultural recebendo em dólar, porém não tem nada a ver com a sua área que você faz graduação. Por exemplo, quem é au pair geralmente vai ser babá de crianças aqui nos Estados Unidos. E quem vai fazer Work and Travel vai trabalhar em serviços como jardinagem, reposição do supermercado, ajuda ajuda em empresas. Então são trabalhos que não tem nada a ver com a sua formação. E tá tudo bem se é isso que você quer. Mas, se você quer um estágio que você vai receber em dólar e é na sua área de formação, você vai poder colocar no seu currículo, vai poder melhorar o seu inglês, vai poder fazer network com pessoas da sua área, essa é a oportunidade para você. É a oportunidade de estágio acadêmico que eu trouxe para você que tá na graduação. Então, vem comigo que a gente vai te explicar tudo sobre isso. Eu tô aqui com as minhas anotações, então se eu olhar para cá, tô olhando para as minhas anotações, mas eu quero que você preste muita atenção e anote aqui as coisas que eu vou falar, porque eu vou abrir assim, eu vou alugar um triplex na sua cabeça, você me aguarde. Bom, vamos lá. O que é o estágio acadêmico através de uma universidade americana? É meio intuitivo. Você vai estar ali naquele ambiente universitário, trabalhando e ganhando em dólar. Como que funciona especificamente para você trabalhar na sua área? Um professor da sua área que conduz pesquisas diversas na sua área vai te contratar. Vai te contratar para quê? Para que você o ajude nos diversos projetos, nas diversas atividades que um professor americano tem, assim como você ajude os estudantes de pós-graduação, os estudantes de mestrado e doutorado que eles têm. Por que essas oportunidades existem? Vamos entender agora por que essas oportunidades existem, que aí você vai entender bastante como que funciona. Os Estados Unidos é o país que mais investe em pesquisa no mundo, tá? Mais do que a China, mais do que o Japão, mais do que a Rússia, é o país que mais investe em pesquisa no mundo. A maior parte desse grande investimento em pesquisa, ele vai para as universidades americanas. Então, eles depositam muito dinheiro em pesquisa dentro de uma universidade americana. E esse dinheiro vai para os professores das universidades americanas. Esses professores, eles criaram grupos de pesquisa. Pessoal, estou falando vale para todas as áreas, tá? E com esses grupos de pesquisa, com essas pessoas que estão ali junto com ele, que são estudantes de mestrado, estudantes de doutorado, pós-docs, são assistentes de pesquisa, são os estagiários. Com este grupo de pessoas, o professor recebe esse dinheiro de investimento de pesquisa, que é muito abundante nos Estados Unidos, e ele conduz diversas pesquisas com a ajuda desse grupo. O que é importante você entender? Os professores têm muita demanda para fazer muita pesquisa, para produzir muito resultado com pesquisa. E eles necessitam de mão de obra, porque um professor, ele não vai dar conta de fazer tudo sozinho. Na verdade, o professor em si, ele mesmo, ele não faz a pesquisa, ele não põe a mão na massa, ele não senta na cadeira para ir lá fazer a pesquisa acontecer. Ele age mais como um gerenciador, ele age como uma pessoa que gerencia as pessoas que estão de fato fazendo a pesquisa, ao mesmo tempo que ele age como o principal captador. Ele é a autoridade, ele capta o recurso daquela nuvem de bilhões de dólares, ele capta o recurso para o grupo de pesquisa dele e ele coordena o grupinho de pesquisa dele para que os resultados sejam entregues. Entregando mais resultados, ele consegue captar mais dinheiro, gerenciar o seu grupo, entregar resultado, captar dinheiro. Entenderam a lógica? Então, esses professores têm muitas pesquisas rodando ao mesmo tempo que eles gerenciam
ao mesmo tempo. Para isso, eles precisam de grande número de pessoas. Então, eles têm seus alunos de mestrado, doutorado, estagiários, pós-docs, eles têm os seus assistentes de pesquisa e eles até têm, sim, estagiários da própria universidade americanas ali que eles estão, às vezes, trabalhando, fazendo um trabalho que a gente chama de student worker. Quando eu fazia o meu doutorado, eu tinha ali à minha disposição pelo menos um student worker, que era meu, estava sempre à minha disposição para me ajudar, mas o nosso laboratório tinha cerca de 3, 4, até 5, dependendo da época de ano, né, que a gente tinha muito projeto de pesquisa rodando, a gente tinha vários student workers que a gente podia solicitar a ajuda deles ali para diferentes partes dos nossos projetos. Agora, o que acontece? Você está aí se perguntando, bom, então por que eles vão contratar brasileiro se eles podem contratar os próprios estudantes das universidades? Existem coisas aí que vocês só vão saber estando nos bastidores. Primeiro, os estudantes das universidades, eles não podem trabalhar full-time, tempo integral, ali naqueles grupos de pesquisa. Por quê? Porque, obviamente, eles têm as atividades deles ali de sala de aula, de estar estudando, de estar fazendo prova. Então, eles têm os schedules, eles têm ali o cronograma que eles trabalham por semana ali. Então, a gente tem um estagiário que às vezes vai 2 vezes na semana, 2 horas na segunda, 2 horas na quarta. Daí a gente tem outro que vai ali 1 vez na semana, ele vai na sexta à tarde. E aí, às vezes, a gente tem um outro que pode ficar mais, ele vai 4 vezes na semana, 2 horas por dia. Só que obviamente, isso não é efetivo. Não é tão efetivo quanto um estudante que vem, sai do país dele, né? Tira ali uma licença de estágio do curso de graduação dele, ou ele até tranca o curso de graduação dele, para ficar um semestre inteiro dedicado àquele grupo de pesquisa, a aprender e a fazer acontecer. Além disso, os estudantes têm essa característica que eles não ficam, geralmente, muito tempo no mesmo grupo. Então, a gente acaba que o estudante fica ali 3 meses num grupo de pesquisa, quando ele está começando a querer aprender, ele já sai porque ele ficou muito ocupado com as tarefas dele, porque ele conseguiu um outro estágio numa outra empresa, porque ele conseguiu alguma coisa dentro da própria universidade. Então, existe um dinamismo muito grande que eles acabam não ficando muito tempo no mesmo grupo de pesquisa, os estudantes da própria universidade. E, além disso, quando eles têm um período maior sem aula, que é o período de férias dele, que é o summer, que começa em maio, vai até agosto, é o período maior de férias dele. E aí, obviamente, fica muito defasado de mão de obra para esses professores que têm muito recurso para coordenar, tem muita pesquisa rodando ao mesmo tempo. Eles precisam captar essa mão de obra aí. E, obviamente, o estudante internacional que está ali na sua graduação, que pode tirar um semestre da sua graduação para vir para os Estados Unidos e se dedicar integralmente à pesquisa dele, é muito vantajoso para esse professor, porque ele vai pagar o mesmo que ele pagaria para um estudante que estava ali naquela universidade, só que para uma pessoa que vai poder ficar tempo integral, das 8 da manhã às 4:30 da tarde, ali, focado em ajudar o grupo de pesquisa deles. É por isso que quando vocês perguntam quanto tempo dura um estágio, né? Meninas, quanto tempo no mínimo eu preciso ficar ali nesse estágio? Eu tenho que trancar o meu curso? Eu posso usar como estágio obrigatório do meu curso, que o meu curso requer estágio obrigatório? Olha só, pessoal, a gente gosta de falar que o mínimo são 6 meses. Por que 6 meses a gente gosta de falar? Porque, primeiro, você não precisa saber o que aquele grupo de pesquisa faz. Você pode entrar ali sem nunca ter ouvido falar daquele tipo de pesquisa que é feito ali naquele grupo. Mas você vai precisar de um tempo para se adaptar ao que eles fazem. Esse tempo geralmente leva de 1 a 2 meses, só se adaptando, só aprendendo o que eles fazem. E fique tranquilo, os professores, os alunos de pós-graduação que estão naquele grupo de pesquisa, eles estão acostumados a tirar este tempo para ensinar a pessoa que acabou de chegar. Porque eles sabem que uma vez que essa pessoa aprende muito rápido nessa curva de aprendizado, depois disso, a pessoa é 100% resultado. A pessoa, ela tá ali 100% para ajudar em tempo integral. Então, se você fica 6 meses e o professor lembra, ele tá te pagando, tá? Já vamos falar aqui média de salário de estágio. Ele te pagou 2 meses, vamos supor que você ficou ali aprendendo 2 meses, mas você ficou 4 meses dando muito resultado, trabalhando em tempo integral, participando das atividades ali do grupo de pesquisa. Isso é muito mais vantajoso do que ele contratar um aluno ali daquela própria universidade, que ele vai pagar a mesma coisa e vai ficar o tempo picado ali trabalhando para ele. Começando com 6 meses, pode durar até 1 ano esse estágio aí dentro da Universidade Americana. Menina, mas aí, o que eu faço com a minha faculdade no Brasil? Bom, você vai trancar a sua faculdade no Brasil ou você vai usar como estágio obrigatório do seu curso. Ah, como é que eu faço para usar como estágio obrigatório do meu curso? Aí você vai ter que verificar com a sua universidade do Brasil como que ela vai fazer para usar isso como estágio obrigatório para você descontar esse semestre ou esse ano
como estágio obrigatório. Muitos alunos conseguem? Conseguem, porque a universidade brasileira deveria estar interessada em ter os seus alunos fazendo mais intercâmbios internacionais. Então, sim, muitos alunos conseguem. Além disso, você vai estar nesse estágio e você vai estar recebendo mensalmente em dólar. O professor, ele sabe que você vai sair do seu país, você vai se instalar no país dele e você vai precisar se locomover. Você vai precisar ter um lugar para você morar, você vai precisar cobrir os custos da sua alimentação. Então, eles estão acostumados com esses living expenses, que são os custos básicos de vida, de acordo com aquela cidade. É muito importante que você saiba que a bolsa ela é feita para você viver. No caso do estágio, a gente está falando de salário. Então, você vai receber um salário, na parte de estágio, vamos colocar ali, média, $1.500 por mês. Média. Pode ser mais, muito mais, em cidades mais caras, porque, como eu falei, o salário é calculado de acordo com o custo de vida da cidade. Então, se a cidade é Miami, que é uma cidade cara nos Estados Unidos, esse salário vai ter que ser maior para que você cubra o seu aluguel, para que você cubra a sua alimentação, para que você cubra a sua locomoção. No entanto, tudo é negociável. Então, vai negociar quanto tempo, quando que você vai começar, qual será o seu salário, quais serão as atividades envolvidas no seu estágio de pesquisa. Essa etapa de negociação é fundamental que você saiba muito bem dos detalhes que eu tô falando aqui para vocês, que quando que você pode começar, qual que é o tempo, para que você negocie diretamente com o professor. Então, é uma fase que chama fase de negociação. E quem pode, entrar nessas fases de estágio, de procurar um estágio acadêmico? Bom, aqui eu tô falando para quem tá da graduação. Então, a partir do segundo ano de graduação. Por quê? Porque no primeiro ano de graduação, você ainda tem muito pouco background para chegar lá e aprender o que precisa ser aprendido. Então, você já tem um pouquinho mais de background na sua área, que você está fazendo na sua pós-graduação, para chegar lá nos Estados Unidos, no grupo de pesquisa do professor, e ter um tempo ok, uns 2 meses ali, para você aprender o que está sendo feito. Então, a partir do segundo ano. Então, quem pode participar dessas oportunidades de estágio acadêmico? Você, que está no segundo ano de graduação, terceiro, quarto, quinto, às vezes está no sexto, né? Porque tá demorando para formar, às vezes está no sétimo, também dá. E se você se formou aí até 3 anos, também tá válido buscar um estágio acadêmico. Vou trazer aqui para vocês alguns alunos nossos, de algumas áreas que conseguiram estágio acadêmico. Vai aparecer na tela aí para vocês. Olha só. A primeira que eu trouxe para vocês aqui é a Giovana. A Giovana, lá da biomedicina, tá fazendo estágio em biomedicina, num grupo de pesquisa de biomedicina, ali no estado do Colorado, tá amando aquelas paisagens do Colorado. A gente tem a Ana Celi, que tá na Virgínia, fazendo um estágio na parte de neuroscience. Agora você imagina quantas coisas legais, tecnologia super avançada, ela não tá vendo aí. Trouxe pra vocês também aí a Ananda, que disse que tava quase chorando de felicidade. A Ananda, ela é da pedagogia e conseguiu um estágio em Boston. Olha que legal. Então, olha a Bruna, ela é formada em Direito, conseguiu um estágio remoto na George Washington University. Aqui eu quero abrir um parênteses para vocês, porque existe sim muitos alunos nossos que conseguem estágio remoto, que é você estar no Brasil, continua sua vida no Brasil, e você consegue colaborar com um grupo de pesquisa do professor remoto. Isso também é incrível, você pode colocar no seu currículo, alavanca o seu currículo. No entanto, essas oportunidades remotas geralmente não são remuneradas, o que faz sentido, porque a remuneração ela é para cobrir os seus custos de vida no país que você vai estar se deslocando para. Então, não tem sentido de pagar para você ficar no Brasil, vivendo a sua vida e fazendo esse estágio. Só que esse estágio remoto, as pessoas ficam felizes, como no caso da Bruna, porque ele dá uma alavancada no seu currículo e ele te coloca um degrau mais próximo, um degrau mais à frente do estágio presencial, que pode ser o seu próximo passo. E olha que legal, a Bruna contou pra gente que esse professor, que ela conseguiu o estágio remoto, ele veio até o Brasil, foi visitar a cidade de Brasília, ela encontrou com ele, e dá uma olhada, eles estão aí conhecendo Brasília. Ela disse que apresentou diversos locais de Brasília pra ele, e que, claro, ele adorou. Ainda no estágio remoto, olha aqui a Ângela, da psicologia, conseguiu um estágio remoto em Harvard. Quem não gostaria de colocar no currículo um estágio remoto em Harvard? E olha essa pessoa aqui da biomedicina, que vai fazer um estágio em Boston. Então, assim, ela está sendo paga ainda para fazer um estágio, colocar essa experiência no currículo. Eu só vejo vantagens de você tentar um estágio, seja remoto ou seja presencial. A Ana Celi aí conseguiu um estágio em veterinária
em nada mais, nada menos do que Cornell. Sabe que Cornell é uma universidade super famosa, então ela vai estar alavancando. Ela falou que é um estágio de verão e ela vai pra lá no verão. Ela vai estar alavancando muito esse currículo dela. Ela tá assim, em outro nível já. E olha só, a Gabi, que conseguiu esse estágio em engenharia ambiental. Como ela mesma disse aqui, eu só acredito vendo, eu vendo, não acredito. Porque realmente, gente, é um sonho. Você conseguir um estágio. Ela tá falando aqui sobre o visto dela, né? O DS 2019 é um dos documentos de visto que ela tá esperando a universidade providenciar para ela. Mas isso são questões de visto que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Realmente um sonho você sair da graduação com esse estágio. Todas as áreas, pessoal, todas as áreas têm possibilidade de fazer estágio acadêmico nos Estados Unidos. Olha aqui a Karine, que tá fazendo o estágio dela em Louisville, na área de psicologia. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, pra você que tá na graduação, dá uma olhada aqui. Trouxe pra vocês a Beatriz e o Arthur, que são dois alunos nossos. A Beatriz, ela é da engenharia civil, o Arthur, ele é da agronomia. E os dois fizeram o estágio deles lá nos Estados Unidos e os dois emendaram uma pós-graduação. Claro, eles vieram pro Brasil, terminaram a graduação deles, porque você precisa terminar a sua graduação. A Beatriz, foi fazer o PhD dela, um doutorado em engenharia civil direto, e o Arthur quis, porque ele quis fazer um mestrado antes. Também fez o seu estágio, voltou pro Brasil, terminou a graduação e fez um mestrado nos Estados Unidos. E agora vem uma parte super importante, que é como conseguir essas oportunidades. Essas vagas que eu mostrei para vocês que todos os nossos alunos conseguiram, elas não estão por aí disponíveis num painel, em alguma coisa, num quadro, tem lá vagas para estágio. Não estão disponíveis em lugar nenhum. Qual que são as fases que os nossos alunos usam para conseguir? Primeiro, existe a fase de gerar essa oportunidade através dos EGVs, que são os nossos e-mails geradores de vaga. Então, é uma parte que você gera essa vaga com o professor americano. Os professores americanos estão sempre precisando de mão de obra, então os EGVs, meios geradores de vagas, eles são construídos para você gerar essa vaga. E depois, como eu falei, vem a fase de negociação, que é a fase que você negocia o seu salário, quando você começa, quanto tempo você fica, qual que vai ser o seu horário de trabalho, quais atividades você vai fazer. E depois vem a parte de burocracia, em que a gente vai tratar dessas burocracias de visto, você vai ver como é que você vai tirar o seu documento do visto, a universidade que emite o documento de visto. Então, nosso programa Partiu USA Universitário, ele vem abordando todas essas fases, desde a fase do primeiro e-mail que você vai gerar essa vaga, que é, obviamente, esse e-mail gerador de vaga, ele tem que ter os elementos corretos. Depois, o professor vai responder esse primeiro e-mail, que é o e-mail gerador de vagas. E aí, como é que você procede essa conversa? Então, tudo isso está no programa Partiu USA Universitário. A progressão dessa conversa já começa a gerar ali lá na frente a fase de negociação. Você precisa saber negociar. Quando que você vai começar? Vai começar no seu semestre, no seu próximo semestre? Vai começar agora no final do ano? Quando? Quanto tempo? Vão ser 6 meses? 8? Quais serão as suas atividades? Qual que é a sua carga horária diária? Importante, qual que é o seu salário? Como é que vai ser o seu salário? Como é que vai ser o pagamento do seu salário? Então, todas essas fases de começar a conversa com o professor, seguir a conversa com o professor, negociar com o professor, a parte de burocracia. A burocracia é muito importante que você, como futuro estagiário, entenda muito bem. Por quê? Porque os professores em si, eles não entendem isso muito bem. E eles não querem entender, porque eles são super ocupados. Então, é importante que você seja um facilitador nessa parte da burocracia de visto que você vai ter que fazer. E no programa Partiu USA Universitário, a gente te prepara até para chegar nos Estados Unidos com uma atitude vencedora, para você realmente se destacar. A gente quer que os brasileiros se destaquem e para você continuar lá nos Estados Unidos através do seu mestrado, do seu doutorado, se você quiser, depois que você finalizar a sua graduação. Eu vou deixar aqui embaixo o link do programa Partiu USA Universitário para você dar uma olhada. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha aberto aí um espaço na sua cabeça para você começar a pensar que um estágio acadêmico nos Estados Unidos pode ser game changing no seu currículo aí para quando você se formar. Se ficou qualquer dúvida, manda nos comentários aqui que eu faço questão de responder todas. Até a próxima!